Você tem dificuldade de desenhar olho realista com lápis de cor? O desenho sai todo torto, mal pintado e sem vida? Porque se você respondeu sim, esse vídeo aqui é perfeito para você. Hoje eu vou te trazer um tutorial completo explicando o que fazer e o que não fazer para chegar em um desenho realista de olho utilizando somente lápis de cor. Tudo bem explicado passo a passo. No último tutorial eu te mostrei como fazer rascunho de desenho realista, tudo passo a passo. Então se você não viu, eu vou deixar o link aqui no card e também na descrição. E se você não me conhece, eu me chamo Lino do Lago, eu sou especialista em desenhos realistas preto e branco e colorido. E aqui eu trago para você tutoriais, dicas, lives relacionados a desenhos realistas, que é esse tipo de desenho que se assemelha a uma foto. Eu também sou criador do Clube do Realismo, que é meu curso de desenho que está aqui no primeiro link da descrição, mas daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre ele também. Mas então é isso, pegue seus materiais, deixe seu gostei no vídeo, se inscreva também e vamos direto para o nosso tutorial de hoje. Para começar, nós vamos ver os erros, todos os erros que os iniciantes cometem ao fazer olho, que destrói a aparência do desenho. Depois disso, a gente vai ver todos os acertos e como fazer um desenho de olho bem elaborado. E um primeiro erro que eu posso citar é não saber a diferença entre rascunho e linha final. Linha final são as linhas que ficam expostas até o final do desenho, não linhas nesse caso de realismo, mas os detalhes que ficam expostos até o final do desenho. Com o rascunho, para fazer as mensurações dos desenhos e no caso para fazer as mensurações dos detalhes que a gente vai construir, a gente faz primeiro linhas bem clarinhas para que depois a gente possa apagar e fazer a pintura ou a camada de grafite caso o desenho seja preto e branco. Então nós não podemos fazer linhas finais como essa que eu estou fazendo aqui, onde só chega todo doido de uma só vez e criando várias linhas aleatórias logo do jeito que a gente acha que o desenho vai ficar no final. Todo desenho exige muito planejamento e para desenho realista exige mais planejamento ainda. Um outro erro que eu posso citar são os cílios feios. É impossível falar de olho sem falar de cílios e os cílios dão um charme para o olho. E o seu desenho fica destruído quando os cílios são feitos desse jeito aqui. Tudo de maneira aleatória, todos do mesmo tamanho, todos bem reto e todos na mesma distância. Nenhum cílio tem esse formato. Um outro problema muito comum é a formatação da íris. O círculo não fica bem feito e fica tudo torto. Fora isso, a pupila fica descentralizada. Olha que coisa mais horrível. E ainda cria alguns detalhes ao redor da íris para ser os detalhes de dentro da íris, como se fosse resolver. Mas fica muito feio do mesmo jeito. E eu não vou julgar, porque eu já fiz muitos meus desenhos assim antes de saber desenho realista. E além disso, eu ainda criava também umas veiazinhas ali dentro do globo ocular. A maioria de nós somos muito parecidos nesses detalhes, porque todos nós fazemos esses desenhos de cabeça. Então por esse motivo a gente tem uma limitação na reprodução dos detalhes. Um outro problema muito comum é na hora de começar a pintura. Existem vários erros. E um desses erros é só fazer uma linha ali ao redor da íris como se fosse para escurecer mais e trazer um certo efeito no contorno da íris. Mas isso não faz diferença alguma, só fica mais feio ainda e mal trabalhado. E não precisamos citar que também fica feio quando a gente faz o contorno por cima dos cílios, né? Se os cílios já ficaram bonitos, se a gente fez um rascunho bom dos cílios, então a gente pode criar ali, reforçar as linhas para ficar mais escuras. Mas caso já ficaram feios, também não adianta de nada. Agora falando sobre a coloração da íris. É importante a gente saber que pintura tem um padrão e não é feito de qualquer jeito. Primeiro que a gente pinta de maneira bem preenchida para que fique um acabamento bom e não desse jeito aleatório que eu estou fazendo aqui. Perceba que tem muito espaço entre uma linha e outra e aparecendo muito papel de fundo, praticamente não foi pintado. E além de ter um preenchimento bem acabado e bem feito, a gente precisa também deixar a ponta do lápis sempre bem afiada para a gente penetrar bem os poros do papel. Que não é esse caso aqui, até que o lápis preto que eu acabei de usar aqui estava com a pontinha até bem afiada, mas o lápis azul que eu peguei estava praticamente pela metade da ponta do lápis. Vai misturar cores, então saiba que precisa também de um planejamento para isso. Tem que saber exatamente os locais que você vai ter que passar essa outra determinada cor. E além disso, a pintura também tem que ser bem acabada, assim como a outra. Mas nesse caso, nem a primeira camada foi bem acabada, muito menos essa terceira cor, essa segunda cor, na verdade, que eu acabei de passar.
Na hora de pintar a pele, qual a tonalidade de pele? A tonalidade de pele, na verdade, depende do desenho que você vai fazer e da imagem referência que você vai fazer. A tonalidade de pele é clara, a tonalidade de pele é escura, qual a luminosidade sobre aquela pele. Mas o que mais importa se você é iniciante nessa área é primeiro em saber como pintar, como fazer uma camada homogênea, como fazer uma camada bem preenchida, que é uma coisa que a gente já falou agora há pouco quando eu estava pintando a íris. E pode ver como essa camada aqui tá muito suja também, tá muito estranha. Muito espaço entre uma linha e outra, e não é assim que a gente pinta com lápis de cor para fazer desenhos realistas. Outra coisa que eu sei que até funciona, mas que tem etapa para isso e precisa ter planejamento, é a mistura de cores com a pressão da mão. Não adianta você já chegar pintando pressionando o lápis, ou se você for mesclar uma outra cor, já chegar pressionando o lápis. Não, geralmente a gente já pressiona o lápis mais pro final da pintura para dar um certo acabamento, mas a gente vai conversar sobre isso já já. Então agora vamos começar para a gente fazer aqui a maneira correta de se desenhar olho. E para começar, diferente do outro desenho, eu já vou fazer um rascunho para eu ter as mensurações de onde eu vou fazer esse desenho do nosso olho. E eu vou fazer uma grade para isso, eu vou fazer um paralelepípedo com um X no meio para eu ter noção de onde eu vou posicionar o olho aqui que a gente vai desenhar. Também vou fazer um círculo achatado para eu ter mais ou menos a delimitação de onde vai ficar a pálpebra de cima e a pálpebra de baixo. Desse jeito aqui. E a partir do canto aqui dessa grade que a gente fez, eu vou puxar o canto da lágrima. E do canto da lágrima, a gente vai começar a puxar toda a pálpebra superior do desenho, levando em consideração esse círculo achatado que a gente fez, para a gente ter ali um tamanho e uma mensuração legal do jeito que a gente estava pretendendo com esse rascunho inicial que a gente fez. E logo em seguida já vou conectar de novo o canto da lágrima, dessa vez fazendo a linha da pálpebra de baixo. Agora vamos fazer o círculo da íris e para a gente ter certeza que vai ficar bem redondinho, eu vou fazer um certo caminho aqui bem de leve, que é uma espécie de rascunho também, para eu garantir que vai ficar o mais redondo possível. Depois disso a gente cria a formatação final do círculo da íris, seguindo esse caminho que a gente criou, né, como base, essas linhas guias bem clarinhas que a gente criou com o lápis. E assim a gente resolve aquele problema que eu falei, de deixar a íris toda torta. Um outro problema que eu citei foi a descentralização da pupila, certo? E como a gente resolve isso? Tem uma maneira bem simples, que é você tentar cruzar um X dentro da íris de maneira mais bem centralizada possível. E assim que você vê que esse X está bem centralizado, você faz, no caso, a pupila ali no meio, bem aonde as linhas se cruzam. Ah, e precisa ser um círculo decente também, tá? Ah, mas eu não sei fazer círculo bom. Então, eu vou deixar aqui nos cards um vídeo que eu fiz sobre como desenhar círculo e vou deixar também na descrição. Também é comum de terem detalhes mais escuros ao redor da íris, então faça a formatação desses detalhes mais ou menos como eu estou fazendo aqui no vídeo, só repita assim como eu estou fazendo. Um outro também que geralmente tem bastante é ao redor da pupila, então a gente vai repetir essa mesma formatação de onda ao redor da pupila para que depois a gente possa escurecer na hora da pintura. Então isso aqui se chama planejamento, porque cada etapa do desenho a gente vai preparando para uma próxima etapa. Nesse caso aqui é uma preparação com rascunho para a etapa de pintura que a gente vai fazer. Depois disso, na parte de cima ali da linha inicial da pálpebra, a gente vai fazer a linha de cima da pálpebra, tá? Para poder fazer esse efeito depois da curvatura da pálpebra, que é justamente aquele detalhe que tem abaixo da sobrancelha.
E agora nós vamos para a formatação dos cílios, para criar os cílios, tá? E é importante saber que a gente também faz um rascunho inicial, para depois lá na frente, quando a gente for pintar, a gente faz um resultado final mais escuro, tá? E a primeira coisa importante é que cada fio tem sua própria posição. Uns estão indo para a esquerda, outros indo mais para a direita, uns estão mais inclinados do que outros, outros estão mais na vertical, outros mais na horizontal. O que importa é você fazer uma variedade desses fios. E é muito comum também que a ponta de alguns desses fios se encontrem e fiquem também mais em formato de pirâmide. Então eu tenho aqui vários vídeos no canal sobre como desenhar cílios e eu vou deixar aqui na descrição e vou deixar também aqui nos cards para você dar uma olhada e se aperfeiçoar mais no desenho de cílios. Fazemos também os cílios de baixo e depois com uma borracha a gente apaga todas essas linhas guias que a gente criou no início para ajudar na construção do rascunho do olho. Até esse momento o nosso rascunho está completo e até o final o nosso desenho vai ficar desse jeito aqui. Mas antes disso, você tem um sonho de aprender a fazer desenhos realistas preto e branco ou colorido? Tá sentindo que seu desenho está atrasado, sem evolução? Se sua resposta foi sim, o Clube do Realismo foi feito para você. O Clube do Realismo é um curso 100% online que te ensina a fazer desenhos realistas preto e branco ou colorido, mesmo que você esteja iniciando do absoluto zero no mundo dos desenhos realistas. Por lá eu vou te ensinar a fazer olho, boca, nariz, desenho de cabelo, rosto e efeitos diversos, te passando as minhas técnicas que eu uso para fazer lindos retratos. Os módulos e as aulas são liberadas semanalmente, e você pode levar tudo no seu ritmo daí da sua casa. E se você tem dúvida de que o curso funciona para você, dá uma olhada no primeiro link da descrição, que lá tem vários alunos que estão evoluindo e que evoluíram com o meu método. Então agora a gente vai começar a pintura do nosso desenho e para isso a gente já vai preencher logo a pupila. Eu gosto de começar pela pupila. E a dica aqui agora é você fazer a ponta do seu lápis preto. A gente vai pegar o lápis preto e deixar ele bem afiado. Assim vai ajudar o lápis penetrar mais nos poros do papel e também vai ajudar a ter um preto mais intenso. E como eu falei no exemplo de desenho errado, sempre geralmente tem um detalhe mais escuro de contorno ao redor da íris e para isso a gente vai pegar o nosso lápis preto e vamos fazer um contorno em movimentos circulares, mas dessa vez uma coisa bem mais demorada e mais bem preenchida. Assim, com mais cuidado a gente consegue uma camada mais limpa, mais lisa e também de maneira mais trabalhada a gente consegue chegar em um realismo melhor. E tudo isso a gente vai fazer seguindo o rascunho ondulado que a gente criou. E agora a gente vai também, seguindo o rascunho que a gente fez, vamos contornar ao redor da pupila para fazer uma espécie de uma transição ali de meia tonalidade entre a pupila e a região central da íris, que é onde vai ficar mais clara. Depois disso a gente vai começar a fazer a textura que tem dentro da íris e para isso a gente vai fazer várias manchinhas dentro da íris. Basta que você vá olhando aonde eu vou criando essas manchinhas para você ir repetindo também. E agora nós vamos começar a pintura dentro da íris. Quais vão ser as cores? Vão ser a cor azul e a cor verde. Esse olho aqui, a pigmentação dele é algumas pigmentações de azul em algumas regiões e também algumas pigmentações de verde, tá? Então para isso eu peguei aqui o lápis azul com a ponta bem afiada e vou começar a fazer as primeiras pinturas. E as pinturas iniciais a gente faz em cima das camadas das manchinhas que a gente criou agora há pouco com o lápis preto. Primeiro a gente cria em cima dessas camadas escuras para depois a gente começar a espalhar mais para as regiões mais claras. Aí a gente vai fazer mais só para esse lado esquerdo aqui. E agora com o lápis verde a gente vai fazer a mesma coisa, mas dessa vez a gente vai preencher todas as regiões também que ficaram mais claras, todas as regiões que eu não preenchi com azul. E perceba também que eu deixei reservado em branco um pontinho luminoso ali do lado da pupila.
Legal? Agora vamos começar a fazer a pele. Para isso eu vou pegar um lápis marrom, um marrom comum de tonalidade média. Vou deixar a ponta dele bem afiada, assim como eu já deixei com os outros lápis, e vou começar a fazer as primeiras camadas. E aqui a movimentação da sua mão faz toda a diferença, assim como a pressão da sua mão também. Caso você queira fazer de movimentos circulares para poder preencher, essa é uma boa maneira. De movimento linear também. O que importa é que não pode ficar linhas expostas e linhas aparecendo na sua pintura. Precisa ser uma camada bem leve e também com a pressão da sua mão de maneira bem leve, para poder a pigmentação e a cera do lápis ir se misturando de maneira mais homogênea. E eu vou fazer essa primeira camada só aqui nessa parte de baixo da pupila. Agora eu vou pegar o lápis preto e bem ali na linha da pálpebra do lado direito eu vou escurecer um pouco, fazer algumas camadas escuras ali com o lápis preto, só para quando eu passar o lápis marrom ali ficar uma intensidade mais forte, mais escura de marrom. Agora sim a gente vai continuar a pintura e perceba como existem algumas regiões que são mais escuras do que outras. Basta você ir vendo aqui no vídeo para você ir percebendo. Por exemplo, bem onde surgem as linhas dos cílios, você percebe que é mais escuro. Já quando vai subindo vai ficando uma tonalidade de marrom mais claro. Já lá para o outro lado, para a direita, a gente percebe também que existem espécies de curvaturas em algumas regiões. Basta que você seja observador e vai repetindo assim como eu estou fazendo. Agora a gente vai fazer mais pintura e também de quebra vamos misturar mais ainda a cera do lápis, tá? Para isso eu vou utilizar dois lápis, vou utilizar o blush, se você estiver utilizando uma outra caixa de cor que não seja igual a minha, por exemplo, para esse desenho aqui eu estou utilizando o lápis Maped, o nome desse lápis é blush. Se você estiver utilizando outro, basta você observar na tonalidade do vídeo e comparar com a cor que você tem na sua caixa de cor. Alguns pode ser o lápis areia, outros pode ser o lápis de cor mais pêssego e vai depender, tá? Um outro lápis que eu vou utilizar também é o lápis cor de rosa. Então, aonde eu quiser que tenha uma tonalidade mais mediana, eu vou utilizar o lápis blush, e aonde eu quero que fique um pouco mais claro, eu vou utilizar o lápis cor de rosa. Agora, para a camada ficar bem mais misturada ainda e mais homogênea, a gente vai pegar um lápis branco, tá? Para quem acha que lápis branco não serve para nada, e vamos fazer com movimentos circulares, passar em cima das camadas de pintura que a gente criou na pálpebra, que é onde a gente criou a pele. Nas regiões mais claras a gente pode apertar um pouquinho mais, e nas escuras a gente aperta um pouco menos o lápis, e assim a camada e a cera vai se misturando ainda um pouco mais e fica mais homogêneo. Agora vamos para os cílios. Logo no início aqui a gente fez um rascunho bem bonito, com um cílio bem trabalhado e de uma maneira bem construída, onde eu expliquei como que funciona ali, como que os fios se comportam, uns para um lado, outros para o outro e assim por diante. Então, só o que a gente vai ter que fazer aqui agora é pegar um lápis preto e passar por cima de todas essas linhas que a gente criou do rascunho, sempre com a ponta do lápis bem afiada para poder simular fios. Agora a gente vai pegar o lápis marrom de novo e fazer a pele, mas dessa vez na pálpebra de baixo. Agora a gente vai trazer nessa parte central da pálpebra, vamos trazer uma pequena camada de cor de rosa, sem apertar muito. E com o lápis blush de novo, eu vou fazer as camadas mais medianas e também mais para escuras nas laterais aí. A gente fez na parte central mais cor de rosa e nas laterais a gente vai passar mais esse blush. E assim como eu fiz com a pálpebra de cima, eu vou utilizar o lápis branco para deixar mais homogêneo e misturar mais ainda a cera do lápis. Agora com o lápis preto e fazendo movimentos circulares, eu vou fazer um degradê bem no globo ocular. Na parte do canto do olho vai ficar mais escura e na parte mais perto da íris vai ficar mais clara. E com o lápis vermelho eu vou fazer uma espécie de uma mancha mais avermelhada aqui no canto do globo ocular.
mas vai ser bem de leve. E para homogeneizar essas camadas do globo ocular, eu vou utilizar também um lápis branco. Agora, com a ponta do lápis vermelho bem afiada, eu vou fazer mais uma camada ali de vermelho naquele canto do globo ocular e também vou fazer algumas veias bem fininhas seguindo em direção à íris. Agora vamos fazer o canto da lágrima e para isso a gente vai fazer primeiro algumas manchas e algumas camadas com o lápis preto. Depois a gente vai fazer as tonalidades medianas com o lápis vermelho por cima dessas tonalidades de preto e também indo um pouquinho para as regiões mais claras. E depois, para a gente fechar, vamos fazer algumas camadas com o lápis cor-de-rosa. Agora, para fechar esse trechinho da direita do globo ocular, vamos fazer a mesma coisa, uma pequena camada com o lápis preto bem de leve e depois vamos homogeneizar com o lápis branco. Agora, assim como a gente fez na pálpebra de cima, vamos criar os cílios, dessa vez da pálpebra de baixo, seguindo o rascunho também que a gente fez, que ainda dá para ver bem clarinho de fundo. Agora eu vou pegar o lápis branco outra vez e vou fazer algumas pequenas linhas na parte de baixo da pálpebra superior, bem abaixo dos fios dos cílios. Assim a gente vai criar uma pequena ilusão de textura e de reflexo de textura de pele. Para ajudar essa textura a ficar mais realista, eu vou pegar também o lápis cor-de-rosa e ao lado dessas linhas claras que eu estou criando, eu vou dar uma pequena escurecida para passar a impressão de que a pele vai curvando naquela região e logo em seguida reflete no início da outra curvatura, enfim. Até aqui você já pode parar, mas para mim, para finalizar com chave de ouro, o que eu vou fazer? Eu vou criar algumas texturas e pontos luminosos. Para isso eu vou pegar uma caneta gel branca e vou criar alguns desses detalhes em alguns pontos específicos do olho. Agora eu só tenho que adicionar a minha assinatura e desenho finalizado. Então é isso, me diz o que achou nos comentários, deixa o seu gostei, se inscreve no canal para não perder os próximos tutoriais. E é isso, eu te vejo no próximo vídeo, desenhista. Grande abraço e até mais!